Jesus, ele te ama de uma forma incondicional, independente de quem você é, independente do que você fez. Jesus, ele foi capaz de amar até o ladrão da cruz. Ele estava à beira da morte, mas naquele exato momento ele foi capaz de perdoar um ladrão. Alguém que tinha errado a vida inteira, mas que naquele momento estava disposto a se arrepender e receber o amor do Senhor Jesus por ele naquele instante. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus não condenou, Jesus não discriminou, Jesus não rejeitou, Jesus não o expulsou da sua presença. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus lançou sobre a vida daquele homem perdão, Jesus lançou sobre aquele homem cura, Jesus lançou sobre aquele homem salvação. Porque houve arrependimento, amém? Então todas as vezes que nós nos arrependemos, todas as vezes que nós reconhecemos quão falhos somos diante do nosso Senhor e nos prostramos e nos quebrantamos diante dele, ele vem com a sua graça, ele vem com o seu amor e nos envolve na presença dele. Talvez você tenha errado esses dias, nós, todos os dias, nós erramos e falhamos, né? Às vezes sem mesmo perceber, a gente tem atitudes que não condizem com a palavra e muitas vezes a gente entristece sim o Espírito Santo de Deus. Mas isso não quer dizer que o Senhor Jesus deixou de nos amar. Isso não quer dizer que nós deixamos de ser amados por Ele, amém? Ele te ama incondicionalmente. Quando o diabo vinha aí soprar na sua mente dizendo: ei, você errou, Ele não te ama mais, ei, você pecou, você não merece mais graça, você não merece mais salvação. É mentira porque o diabo é especialista em mentir. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele é o pai da mentira. Então eu gostaria que nesse momento você desse um abraço bem apertado em você mesmo, amém? Pensou que eu ia mandar você dar um abraço no outro, né? Peguei. Dá um abraço bem apertado, mas se abraça mesmo, amém? Se abraça, feche seus olhos um segundo só e receba o amor de Deus. Sinta-se abraçado pelo Senhor nessa tarde. Sinta-se acolhido pelo Espírito Santo. E repita comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado. Porque eu sei o quanto o Senhor me ama. Senhor E eu recebo esse amor incondicional sobre a minha vida. Amém? Receba esse abraço do Senhor e se sinta amado, se sinta abraçado por Ele, porque você é amado por Ele todos os dias. Amém? E nós vamos ver aqui no texto que Jesus ele foi levado para o deserto para ser o quê, gente? Para ser tentado pelo diabo. Então, a intenção, o objetivo de Satanás era fazer Jesus pecar contra o Pai, pecar contra Deus, né? Através da tentação. E nós sabemos que o diabo, ele todos os dias, ele vem com tentações para nos fazer pecar contra o nosso Deus. Por quê? Porque nós sabemos, e o diabo também sabe, que lá em Isaías 59, versículo 2 vai dizer que no versículo 1 diz que os braços do Senhor não são encolhidos para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. E a palavra do Senhor também vai dizer lá em Romanos, só não lembro o capítulo nem o versículo, mas diz que o salário do pecado é o quê? É 8:23? 6:23. Então, diz que o salário do pecado é a morte. Então o diabo sabe que se ele nos fizer pecar, ele vai nos afastar de Deus. Não que Deus vai se afastar de nós, mas nós que muitas vezes, todas as vezes que a gente vai errando, vai pecando, a gente vai se afastando de Deus. Então o diabo sabe exatamente como me tirar e te tirar da presença do Senhor, através das tentações. E todos os dias ele vem tentando nos tirar e nos afastar da presença do Senhor. Porque ele sabe que se nós pecarmos, o nosso coração vai se fechar. Se nós pecarmos, nós vamos esfriar na nossa fé. Se nós pecarmos, nós vamos nos afastar do Senhor aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E quando a gente menos esperar, a gente vai estar tão distante do Senhor. E de repente, a gente não percebe, o diabo lança um prato, lança uma seta, nos dá uma rasteira e a gente cai. E não é isso que Deus quer para mim e para você. E por isso que nós precisamos ser fortes para vencer todos os dias as tentações. E que tentações são essas? De que maneira o diabo ele pode estar agindo? De que maneira nós muitas vezes damos oportunidade para que o diabo age nas nossas vidas e nos faça cair nessas tentações? Eu quero ouvir vocês, vamos lá. São várias as maneiras. Não fazendo devocional, sim, o que mais? Vendo novela. Vendo novela, nos distraindo com outras coisas, o que mais? Desânimo, dízimo e oferta, o que mais? De que maneira nós podemos dar espaço para que o diabo ele lance uma tentação e a gente caia? Através do ódio, Mágoa, briga, o que mais, Lucas?
Não orar. Kennedy. Falta de tempo para Deus. Pornografia na internet. Pornografia na internet, Eric. Não ler Bíblia, seu João Batista. Mentira, Daiane. Xingar, palavrão, Dona Cleide. Falta de humildade, né? O que mais? Acho que todos falaram, né, Carol? Ciúme excessivo. Então, todas essas coisas que vocês falaram são portas. São portas que muitas vezes, sem perceber, ou por falta de atenção, né? A gente acaba dando lugar para que o diabo venha, ele ache brecha e lance essa tentação e a gente caia, né? E muitas vezes isso vai nos afastando da presença do Senhor, né? Por isso que Jesus ele vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca, a minha carne é fraca, a minha carne quer me levar a pecar todo dia. Todo dia. A sua carne quer te fazer pecar todos os dias. É uma luta constante que a gente tem entre a vontade da nossa carne e a vontade do Espírito. Porque o Espírito quer que você ore, quer que você leia a Bíblia, quer que você jejue, quer que você busque a Deus. Mas a tua carne não. A tua carne quer fazer você dormir até mais tarde. A tua carne quer fazer você xingar, você não perdoar, você guardar mágoa. A tua carne quer fazer você gritar, você xingar, você humilhar o próximo. A nossa carne quer isso todos os dias, irmãos, isso é fato. Não adianta eu dizer pra você que só porque eu tô aqui em cima eu não peco, a minha carne não quer pecar. Hoje mesmo eu fiquei muito brava em casa com meu esposo. Não vou falar por quê, mas eu fiquei, sabe? Mas a gente fica bravo todos os dias, gente. A gente fica chateado, a gente fica zangado. E se a gente não aprender a controlar isso, são oportunidades que a gente dá pro nosso inimigo. A palavra do Senhor diz que o diabo ele anda ao nosso derredor rugindo como leão querendo nos tragar. Isso não é brincadeira. Um vacilo que a gente der é suficiente para o diabo vir destruir. Destruir, isso é muito sério. Porque a palavra do Senhor diz que ele não veio para nos jogar uma tentaçãozinha, para nos dar uma rasteirazinha, não. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para te impedir de ir para o céu. Ele veio para te tentar levar para o inferno. Quem aqui está querendo ir para o inferno com Satanás? Quem aqui está querendo ir para o céu com o Senhor? Glória a Deus! Amém. Então, a partir de hoje, você vai fortalecer o teu espírito e você vai enfraquecer a tua carne. Você vai todos os dias dizer não ao pecado que quer te fazer cair. Você vai dizer não às condutas que querem te distanciar da presença do Senhor. E isso não é eu que determino na sua vida. Isso é uma escolha que você, que é pessoal, que cabe a mim, cabe a você. E nós vamos arcar por cada decisão e cada escolha que nós tomamos diariamente. De fazer a vontade da nossa carne ou de fazer a vontade do nosso espírito. O nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo, a nossa esposa, ninguém vai responder por nós. Porque a palavra do Senhor diz que a salvação ela é individual. Então hoje mais do que nunca é tempo de nós lutarmos pela nossa salvação. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de deixarmos de lado as coisas de menino, as coisas de menina. E a gente amadurecer na nossa fé, a gente amadurecer no nosso relacionamento e intimidade com o nosso Deus. Porque há uma recompensa nos aguardando. E todas as vezes que você pensar em pecar, todas as vezes que você pensar em ceder às tentações do diabo, lembre-se que se você ceder, você vai estar podendo perder a oportunidade de herdar o reino dos céus. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor Jesus ele vai vir. A palavra do Senhor fala que ele vai vir como ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. E é por isso que eu tenho que estar em vigilância todos os dias. Porque vai que Jesus vem no dia que eu não vigiei, eu não orei, eu não busquei. Eu me afastei da presença dele. Então a gente não sabe o dia nem a hora. E é por isso que a gente tem que se esforçar todos os dias para nós estarmos no centro da vontade do Senhor. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque como eu falei, é uma luta diária. É sua vontade contra a vontade da carne, contra a vontade do Espírito. Mas se nós buscarmos ao Senhor e usarmos as ferramentas que Jesus usou, nós vamos vencer. Nós já vencemos pela fé, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Uma das ferramentas que Jesus usou, vou falar 3 ferramentas rapidinho. E a primeira que Jesus usou foi a oração. A palavra do Senhor diz que ele estava ali, ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. E ele ficou ali, quantos dias? 40 dias e 40 noites. E você acha que Jesus ficou 40 dias e 40 noites fazendo o que ali no deserto? Ele ficou à toa? Com certeza não, com certeza ele ficou orando. Ele ficou buscando relacionamento com Deus. Ele ficou buscando intimidade com o Pai. Eu quero dizer para nós, eu gosto muito de falar sobre oração, porque eu amo falar de oração, eu gosto de orar. E eu acho que é importante nós entendermos isso, porque é uma coisa simples, diária, comum, que a gente fala a vida inteira, mas muitas vezes a gente não faz, né? A
A gente fala muito que tem que orar, a gente fala muito que tem que buscar Deus, que a oração nos traz para perto de Deus, que a oração nos faz íntimos de Deus. Quem é que quer ser íntimo de Deus? Quem é que já é íntimo de Deus? Aleluia. Se você tem o hábito de orar diariamente, você é íntimo de Deus. Quem busca Deus todos os dias em oração é íntimo dele, compreende a voz dele, consegue discernir o Espírito Santo de Deus falando. E muitas vezes a gente não para falar com Deus através da oração. Muitas vezes a gente ora aquela oração superficial, aquela oração seca, aquela oração vazia. E quando a gente vem para os cultos no monte, a gente vai para a igreja, a gente é tão tímido para abrir a boca para orar, porque não ora em casa. Porque não ora, não tem costume, não tem prática. Porque quem tem prática de orar, ele ora em qualquer lugar. Em qualquer lugar ele não tem dificuldade de abrir a boca para orar. Em qualquer lugar ele não tem dificuldade de dar glória a Deus e falar do Senhor Jesus. Porque é natural. Agora aquele que não ora, se pede para orar aqui num culto como esse, tem vergonha. Tem medo, não vem. Porque não tem prática. Quando a gente não pratica algo, a gente tem medo de fazer. Agora, quando a gente pratica diariamente, a gente vem, a gente sobe, a gente prega, a gente fala, porque é algo natural pra gente faz diariamente, amém? Então, tem o hábito de orar. Nós estamos nessa quarentena, né, e muitas coisas têm acontecido, e a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, né, até mesmo essa quarentena, né, esse coronavírus, a gente tem tirado tantas lições desse tempo que a gente tem vivido, não sei você, mas eu tenho tirado, tenho certeza que todos nós temos aprendido muito, né, Deus tem nos ensinado até no meio das crises, e é interessante que muitas vezes a gente reclama, falando para Deus que não tem tempo, né? Muitas vezes a gente reclamava, Deus, eu não tenho tempo de te buscar, eu trabalho muito, né? E a gente vê tantas pessoas em casa, né? E o que nós temos feito em casa? Eu mesma era uma dessas que falava, Deus, se eu tivesse mais tempo, assim, eu queria orar mais nas madrugadas, eu queria buscar mais o Senhor. E aí quando veio essa quarentena, eu falei, opa, oportunidade para eu buscar mais o Senhor, para eu levantar mais nas madrugadas. Me pergunta, quantas vezes eu levantei na madrugada para orar? Me pergunta, eu não vou nem te responder, eu me envergonho. Não tenho vergonha de falar, mas eu me envergonho de eu não ter buscado ao Senhor como eu deveria buscar. Porque eu quase não orei nas madrugadas, quase não busquei o Senhor. E muitas vezes quando a gente não tem, a gente reclama. Quando a gente tem, a gente não faz. Né? A gente tem muito tempo agora para buscar Deus em casa, mas tem muita gente que está saturado de ficar em casa. Tem gente que está oprimido por ficar em casa. Tem gente que está angustiado, está caindo em depressão por ficar dentro de casa. Eu sei que não é fácil a gente estar em casa assim, constantemente, porque a gente tem, né, a maioria das pessoas tem uma vida muito ativa, né, sai, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, escola, trabalho, é normal, né, isso é bênção de Deus, glória a Deus, porque nós temos saúde para ter essa vida ativa. E de repente, assim, tudo para, e a gente tem que ficar preso dentro de casa, né, vamos dizer assim, e é uma oportunidade que Deus nos dá pra gente buscar mais a Ele, pra gente nos derramar mais, pra gente orar mais, pra gente ter mais intimidade com Deus. Ah, nesse tempo talvez você tá tendo mais intimidade com a televisão. Nesse tempo talvez você tá tendo mais intimidade com a novela, com fofoca, com WhatsApp, com internet. O que você tem feito nessa quarentena? O que nós temos feito nessa quarentena? Quanto tempo eu tenho buscado ao Senhor? Quanto tempo eu tenho tirado para buscar o Senhor em oração? Nós não podemos aceitar tirar no mínimo 1 hora de oração todos os dias. Quanto tempo você tira? Quantos minutos? Quantos segundos? Né? Jesus, todo o tempo ele estava em oração. Ele ficou 40 dias e 40 noites em oração. Talvez para você ficar 2 minutos em oração é difícil. Por que é tão difícil nós tirarmos um tempo para orar? E por que é tão fácil nós ficarmos 2, 3 horas na frente de uma televisão assistindo um filme sem sentir um pingo de sono? Porque é isso que o diabo quer. Lembra que eu falei lá no início? Ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer nos fazer perder a salvação. E ele vai usando essas distrações para nos fazer distanciar de Deus. Então, igreja, que nós possamos despertar e que nós possamos buscar essa ferramenta, porque é uma das ferramentas poderosas para nos fazer vencer as tentações que o diabo nos lança todos os dias. Amém? O diabo ele não resiste a um crente cheio de oração. E ele sabe o crente que ora e o crente que não ora. Ele sabe, porque a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor e ele conhece o nosso dia a dia. Ele é espírito, então ele está todo o tempo nos rondando assim, ó, querendo achar uma brechinha para nos destruir. E se você não ora, se você não tem a prática de orar, já é uma brecha que nós muitas vezes damos para o diabo. Amém? Então tenha o hábito de orar. Diga assim comigo, eu a partir de hoje, vou orar mais. Amém? Então eu sei que você ora, mas a partir de hoje você vai triplicar a sua constância na oração. Amém? O que está em jogo é a nossa salvação.
Então, não hesite em se sacrificar em oração para buscar mais a presença do Senhor, amém? Segunda ferramenta que Jesus usou para lutar, para vencer as tentações ali no deserto contra o diabo, foi o jejum, né? Nós vemos que Jesus ele ficou esses 40 dias e 40 noites e ele jejuou. Quantos aqui tem jejuado? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós sabemos que sábado e domingo é dia de jejum, amém? Que não estão jejuando sábado e domingo, tem em pecado. Dia de jejum sábado e domingo, gente. Isso aí é inquestionável. Mas você vai ficar preso só ao sábado e domingo? Não. Tire um dia da semana para você fazer um jejum específico, né, pela sua vida espiritual, por algo que você precisa da parte do Senhor. O jejum, ele quebra cadeias também. Nós vimos, Edgar contou o testemunho dele aqui semana passada, que o jejum ajudou ele a vencer muitas coisas na vida dele, muitas tentações, muitos pecados através do jejum. O jejum, ele mata a nossa carne e fortalece o nosso espírito, amém? E eu já ouvi muitos crentes falar, eu não gosto de jejuar, eu não gosto. Quem que gosta de passar fome? Ninguém gosta, né? Mas é necessário. E não é um momento que você vai passar fome. Porque quando, irmãos, a experiência que eu tenho com Deus, não sei você, mas quando eu jejuo, assim, jejum mesmo, assim, falar, Deus, eu vou jejuar, e naquele propósito, eu não sinto um pico de fome, acredita? E quando eu entrego o meu jejum assim, ó, comida pra mim nem faz muita falta. E eu tenho certeza que é assim com vocês também. Então, quando a gente vence aquela primeira dificuldade da fome, que o estômago ronca, que a gente quer porque quer comer, porque gente. É ou não é? A carne gritando. A carne quer, e às vezes naqueles dias de jejum é o dia que mais aparece coisa gostosa pra você comer. E aí você vai muitas vezes quebra o jejum. Não, que a gente possa ser fiel nos nossos jejuns, porque os jejuns também nos aproxima de Deus. Né? Nessa quarentena o povo tem mandado muitas fotos, né, do povo gordinho, né? Quando acabar a quarentena, vai estar 10, 15, 20 quilos mais gordo. Eu já ganhei 4. Glória a Deus por isso, não acho ruim não. E como? Pois é. Então, o que acontece? A gente tem que jejuar, irmãos. O jejum, ele mata a nossa carne. E o jejum, ele nos aproxima do Senhor. Amém? Não fique nessa quarentena só se entupindo de comida, não. Né? Porque, não sei você, mas lá em casa, como eu tô em casa direto, eu como, mas dá vontade de comer. Aí eu vou na geladeira, eu vou no armário e fico procurando coisa para comer sem fome. Sem fome, gente. Só porque tô em casa querendo comer. Então, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente comete o pecado da gula. Né, de comer sem necessidade. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. A gente vê que Jesus, ele diz que a casta de demônios que só sai com o quê? Com jejum e oração. Viu como o jejum é importante? Esté, quando ela foi se apresentar diante do rei, ela estava correndo risco de morte, né? Porque ela precisava interceder pelo povo dela e o rei não tinha chamado ela, já tinha um mês. E como que ela ia aparecer assim, diante dele, do nada, de repente, né? Mas o que ela fez? Antes de se apresentar ao rei, ela convocou todo o seu povo e falou, vamos jejuar. Vamos jejuar todo mundo, durante 3 dias. Ninguém come nada. E depois eu vou lá na presença do rei, vamos ver como que Deus vai agir. E Deus agiu, Deus operou, Deus deu vitória para Esther, ela se apresentou, Deus foi favorável a ela, Deus deu vitória através do jejum. Amém? Então o jejum, ele tem poder também nas nossas vidas. Às vezes você precisa de um milagre, faz um jejum, põe um jejum. Às vezes você precisa de uma porta aberta, você precisa de um socorro, precisa de algo urgente da parte do Senhor. Abre um jejum por esse propósito. Eu te garanto que Deus ele vai te ouvir. Eu te garanto que Deus ele vai te atender, que você vai ser surpreendido com o Senhor Jesus através do seu jejum. Então mata a sua carne, aprenda a jejuar. Jejue constantemente, tenha uma vida diária de jejum, né? Quem quiser jejuar todos os dias, glória a Deus por isso. Mas tire pelo menos mais um dia da semana para você estar jejuando, para você estar fortalecendo o seu espírito, amém? Quando eu estou em jejum, eu fico fraca para brigar. Eu fico fraquinha para discutir dentro de casa, com minha esposa, com os meninos. A gente fica mais mansa, ou não é? Que a gente não come, né? O corpo fica o quê? Fraco, mas o espírito está ali fortalecido, porque a gente está em oração, a gente está lendo Bíblia, a gente está louvando o Senhor. E a gente fica mais forte para vencer o pecado da carne, né? E as coisas que vêm todos os dias para nos fazer nos distanciar do Senhor. Amém? Então fortaleça o seu jejum. Fortaleça o seu jejum porque é uma arma contra Satanás. A nossa briga com o diabo não é de porrada. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. A nossa luta é única, com o nosso único adversário que se chama Satanás. E as nossas armas, elas são espirituais. Primeiro, oração. Segundo, jejum. E o terceiro e último, qual que é? A palavra. Vamos ler lá o versículo... Deixa eu ver se eu acho aqui.
Versículo 3 e 4. De Mateus. Vou só achar aqui que o vento já levou tudo. Olha só o que ele diz aqui no 3 e no 4. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Respondeu o quê? Também está escrito: Bem alto. Jesus respondeu o quê? nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso. Jesus respondeu para o diabo dizendo: está escrito. Ou seja, está na palavra. Quem que está na palavra? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Outra arma poderosa para nós destruirmos as fortalezas de Satanás nas nossas vidas é a palavra. Quanto tempo nós temos tirado para ler Bíblia? Quanto tempo você tem tirado nessa quarentena para ler Bíblia? Quanto tempo? Né? Esses dias eu mandei lá no grupo das irmãs, eu compartilhei com elas uma alegria porque eu concluí o Velho Testamento. Amém? Glória a Deus por isso. Agora eu já estou no Novo Testamento e a minha meta é terminar a Bíblia toda até dezembro. Eu vou conseguir, porque eu já determinei isso no meu coração. E todos os dias eu tenho lido 2, 3, às vezes um capítulo da Bíblia, mas eu leio, não fico sem ler nem um dia. Quanto tempo você tem tirado para ler Bíblia? Você leu Bíblia hoje? Não precisa me responder. Quanto tempo? Muitas vezes a gente fica na dependência do outro, né? Esperando que alguém mande um versículo bíblico no grupo, esperando chegar ao culto de domingo para a gente abrir a Bíblia. Isso está errado. A palavra de Deus ela é o nosso alimento diário. Você não vive sem se alimentar fisicamente. Se você não almoçar, se você não jantar, se você não tomar café, se você não comer, você vai morrer. Vai ou não vai? Se você não se alimentar da palavra, meu querido, eu tenho certeza que você vai morrer na fé do mesmo jeito. Vai morrer na fé. Quem quer morrer na fé, dá uma glória a Deus. Amém. Glória a Deus, porque ninguém quer morrer na fé. Então, se você tem preguiça de ler Bíblia, se você não tem hábito de ler Bíblia, muitas vezes a gente tem anos na presença do Senhor, e até hoje a gente não despertou o prazer de ler Bíblia. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é certo? Você não pode, em hipótese alguma, se conformar com isso. Você tem que se indignar com isso. Tem pessoas que inventam desculpa pra tudo. E uma das desculpas que eu mais ouço é falar: mas quando eu leio eu não entendo. É uma desculpa acessível? Válida? Das grandes, das grandes. Olha só, nós temos que aprender a amar a palavra do Senhor, independente de você estar entendendo ou não. Lê, vai lendo que o Espírito Santo ele vai abrir na tua mente, ele vai te revelando, ele vai te dar entendimento. Se você não entender ainda assim, tem um pastor, tem as pastoras aqui, um monte de pastora que Deus está levantando. Tem os professores de escola Tem os bíblica dominical. professores de escola de capacitação, tem tanta gente que conhece, né, que Deus capacitou, que Deus tem capacitado no nosso meio, que a gente pode, né, sugar, vou dizer assim, né, no bom sentido. Eu mesmo esse dia tenho recebido muitas perguntas, né? Algumas perguntas de crente que tá lendo Bíblia, entendeu? Então, o pastor sempre está aberto a responder, né, as questões, as dúvidas. Então, não tenha vergonha. Ah, não vou mandar porque eu tô com vergonha. Não, vergonha é você não ler porque tem dúvida, porque tem medo de perguntar. E aí, vai dando brecha para o inimigo. Tem crente que ora até, que jejua, mas não lê Bíblia. Adianta? Não muito. Porque é a palavra do Senhor Jesus que nos dá entendimento. É a palavra do Senhor Jesus que nos faz entender as coisas de Deus. É a palavra que nos liberta. Quando eu leio a Bíblia, quando eu abro a palavra, é Deus falando. Porque quando a gente ora, a gente não fala com Deus? Sim. E quando eu abro a Bíblia, é Deus falando comigo. A Bíblia foi escrita por quem? Não foi por homens inspirados pelo Espírito Santo? Não foram reveladas para nós, para o nosso entendimento, para nossa edificação e salvação? Então, todas as vezes que você abre a Bíblia, Deus está falando com você, através da palavra, amém? Olha como isso é importante. Olha como muitas vezes nós desprezamos o fato de não lermos a Bíblia, de não amarmos a palavra. Então, você está dizendo para Deus: meu filho, minha filha, então você não me ama. Você não quer me ouvir? Quer manter a palavra fechada toda hora, todo o tempo? Então nós temos que aprender a amar a palavra. Porque quando você ama a palavra, você amando o Senhor falar contigo. O Senhor fala. Quem aqui já foi edificado através de uma palavra? Todos nós. Muitas vezes você está lá sozinho, triste, angustiado, você abre a Bíblia e pã, Deus ele te dá uma palavra assim tão específica que é algo que só você e Deus sabe que você está passando. E Deus vai lá e te fortalece, te alimenta, te sustenta. É ou não é? Sim, a palavra tem esse poder, igreja.
Então que nós possamos amar ler Bíblia, amar ler a palavra. Não só porque é uma ferramenta contra Satanás, mas porque a palavra de Deus, a própria palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quem conhece Bíblia, quem está na palavra, está na luz. Agora quem não conhece Bíblia está nas trevas. Igual os ímpios lá fora que não tem o hábito de ler Bíblia, não lê Bíblia. Por isso que a gente vê o povo tudo no pecado, distante de Deus, porque estão nas trevas. E se eu estou na casa do Senhor, se eu estou servindo a Deus e eu não leio Bíblia, eu estou nas trevas também. Por quê? Porque eu não deixo a palavra de Deus trazer libertação sobre a minha vida. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vai trazer libertação. E quem aqui precisa de libertação? Amém. Eu preciso muito de libertação. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, Ele me libertou de muitas coisas, mas ainda preciso ser liberta de muitas outras coisas. E é diário, todo dia eu preciso ser liberta, eu preciso ser transformada, eu preciso ser lapidada, eu preciso ser moldada, às vezes, muitas vezes quebrada pelo Senhor, através da palavra, para que eu possa estar mais pertinho dEle. A palavra do Senhor nos faz ser humildes. A palavra do Senhor nos ensina a nos esvaziar de nós mesmos. A palavra do Senhor nos ensina a servir o próximo, a amar. A palavra do Senhor nos ensina a perdoar. A palavra do Senhor nos ensina tantas coisas maravilhosas. A palavra do Senhor nos corrige quando a gente está errado. A palavra do Senhor nos exorta. A palavra do Senhor nos consola, nos conforta. E por que não amar esse livro tão maravilhoso? Às vezes a gente lê vários e vários livros, lê livro de faculdade, lê livros de não sei o quê. É bom, é importante Bíblia que você é bom. ler, mas muitas vezes a Bíblia a gente não lê. Então, que nós Muitos possamos ter- só conhecem aquele versículo: faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, e aí ele fala aqui no versículo 5 e no 6. Versículo 5 e 6. Vamos ver se eu acho aqui de novo. Peraí. Diz assim, Pergunta onde é que está a referência aí, Bê, desse versículo que eu citei. qual? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Tá onde? Diz aí, Daiane. No livro Apócrifos, Nos apócrifos? Vamos ler aqui Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Agora quem é que está falando aqui está escrito? O próprio diabo está falando: está escrito. Aos teus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em nenhuma pedra. O diabo está falando: está escrito. O próprio diabo está usando a palavra contra Jesus. Isso quer dizer o quê? Que o diabo conhece Bíblia ou não conhece? Conhece a palavra ou não conhece? Então, a partir de hoje, segundo esse entendimento que nós temos que o diabo conhece Bíblia, se eu fosse você, nunca mais deixava de ler Bíblia. Se eu fosse você, nunca mais ficava um dia sequer da sua vida sem ler a palavra do Senhor. Porque o teu adversário que trabalha todos os dias incansavelmente para te destruir conhece a palavra. E aí imagine você para um campo de batalha com alguém que está todo equipado e você não tem ferramenta nenhuma. E aí? A tendência é você sair lá vitorioso? Não, a tendência é você nem sair da guerra. Você morrer no campo de batalha. Então, assim como o diabo ele conhece Bíblia, nós que somos cristãos, nós temos que conhecer muito mais. Aí que nós temos que conhecer mesmo a palavra do Senhor, amém? Porque todas as vezes que o diabo vem com as mentiras dele, usando a palavra, distorcendo a palavra, nós vamos ter entendimento, sabedoria e graça através da palavra para lutar e vencer as ciladas do diabo, amém? Então se alimente da palavra todos os dias, né? E pra gente finalizar aqui, lá no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 8 e 9, a gente vai ver que o diabo, ele é insistente. Ele não vai desistir na primeira, às vezes nem na segunda, nem na terceira, ele vai ficar insistindo. Ele insistiu com Jesus a primeira, a segunda, a terceira vez. E imagine, aqui comigo, se o diabo tentou Jesus, que é o Filho de Deus, quanto mais a mim e a você. Tu acha que ele não vai te tentar? Vai te tentar todos os dias. E ele é insistente. E é por isso que nós temos que ser mais insistentes com ele. Né? Nós vemos um exemplo lá em Jó. Eu acho fantástico isso. Que o diabo vai lá, toca lá nos bens de Jó. Não satisfeito, insistente, vai lá, toca nos filhos, mata os filhos tudo. Não insistente ainda, porque ele né, o bicho é sujo, ele vai trabalhar constantemente para nos destruir. Ele vai lá e toca na saúde de Jó. E sabe qual é a resposta de Jó para Satanás? Ele devolve com uma insistência maior. Ele diz:
Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigada, Edgar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Jó foi mais insistente que Satanás. Satanás veio, o diabo veio, tirou tudo e Jó falou, tirou tudo, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou negar o meu Deus, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar sendo fiel a Ele, porque Ele me deu, Ele tirou, Ele faz o que Ele quiser, mas a Ele eu não vou deixar de adorar, a Ele eu não vou negar. Quantas vezes o diabo vem com uma setazinha e você já cai, com uma artimanhazinha, com uma tentaçãozinha e você não resiste, quer morrer, quer desistir, quer abandonar o barco. Seja valente, seja forte como Jó foi para vencer e para resistir àquelas tentações. E olha que não foi mole para Jó. Pensa aí, perder tudo que Jó perdeu. E muitas vezes a gente passa por uma crisezinha, a gente já quer desesperar. A gente já quer achar que Deus nos abandonou. Seja resistente, aprenda a ser firme na sua fé, aprenda a ser constante, tenha uma fé sólida, tenha uma fé firmada e alicerçada na palavra, uma fé que os ventos podem soprar, as tempestades podem vir sobre a sua vida, mas você não vai cair, nada vai te derrubar, porque você sabe em quem você tem crido, você conhece o Deus que você serve. Que nós possamos aprender a ter uma fé capaz de suportar toda e qualquer adversidade que vier sobre as nossas vidas. Porque eu digo para você, a gente tem passado lutas, mas os sinais da palavra estão se cumprindo. E se nós não nos apegarmos hoje a Deus, não fortalecer a nossa fé, talvez a gente não aguente o que está por vir aí pela frente. Para que nós possamos aguentar e resistir, a gente tem que se apegar ao nosso Deus e ter uma fé firmada, uma fé consolidada. Não uma fé que qualquer coisa te balança, qualquer coisa te arranca. Já viu uma árvore quando ela está bem plantada, bem arraigada? Vem o vento, vem a tempestade, mas não arranca, não tira ela. Derruba a casa, derruba a praia, derruba, mas ela não cai. Por quê? Por causa da sua raiz. Porque a sua raiz está aprofundada, porque a sua raiz está bem alicerçada, bem arraigada no chão. Aprofunde as suas raízes. Aprofunde hoje as suas raízes na presença do Senhor, na casa do Senhor. Aprofunde as suas raízes na fé, na intimidade com Deus, na palavra, na oração, no jejum. Aprofunde as suas raízes para que quando a tempestade vir, para quando os ventos soprarem sobre a tua vida, eles não te derrubarem. Aleluia. Eles não têm o poder de te arrancar. Por quê? Porque você sabe em quem você vai estar se agarrando. É na rocha que se chama Jesus Cristo. Se nós estivermos firmes nessa rocha, nós não seremos arrancados. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí ele fala aqui, né? Que no versículo 9. Agora é para encerrar de verdade. Calma aí. Versículo 9. Ele diz aqui, ó. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Deus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus ele vem e fala, né, para o diabo. Não, o diabo na verdade vem e quer que Jesus faça o quê, gente? Que Jesus o adore. O que o diabo ele quer? Ele quer que nós o adoremos. Ele não quer que nós adoramos ao Senhor. E muitas vezes ele vai usar distrações para a gente deixar de adorar aquele que tem que ser adorado, para adorar muitas vezes o WhatsApp. Porque se você tem 24 horas do dia, você fica 20 horas por dia no seu WhatsApp, você está adorando a Deus ou o seu WhatsApp? O teu coração está no WhatsApp. Então, muitas vezes o diabo manda coisas, distrações, para quê? Para tirar o nosso foco da adoração. E se Jesus ele não está no centro da tua vida, para ele não serve. Se Jesus não é o centro da tua vida, para ele não serve. Porque Jesus ele é o centro, ele tem que ser adorado, ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Então se você está dividindo a glória do Senhor com o teu WhatsApp, com a internet, com o teu Facebook, com coisas do mundo, reveja os teus conceitos hoje. Reveja os teus conceitos hoje. E eu quero aqui aproveitar e dar uma palavra específica para os solteiros. Amém? Cadê os solteiros? Levanta a mão aí. Eu tenho orado esses dias lá em casa, Deus tem ministrado, tem falado muito assim, em oração, em relação aos solteiros. Eu quero dizer para vocês que são solteiros, jovens, vigiem, porque uma das artimanhas do diabo e a área que o diabo mais trabalha para destruir é na tua vida sentimental. E é por isso que a gente vê tantos lares destruídos, tantas famílias arrebentadas. Porque quando começa errado, começa mal, constitui uma família toda arrebentada. E traz problema para a sociedade, traz problema para a igreja.
Então, jovens, vigiem. Não troque a tua bênção por um prato de lentilha. Muitas vezes você acaba se encantando por alguém do mundo, né? E essa pessoa do mundo acaba roubando a tua fé, acaba te distraindo, acaba ocupando o lugar que era de Deus na tua vida. Isso não pode acontecer. Se você está em algum relacionamento que está te afastando de Deus, acabe com esse relacionamento hoje. Se você está em alguma situação que você sabe, porque o Espírito Santo ele fala. O Espírito Santo ele testifica no nosso coração quando a gente erra. A gente que muitas vezes é teimoso e aceita viver no erro, aceita viver no engano. Se você sabe que você está fazendo algo que é errado, que você está se envolvendo em um relacionamento que não é do agrado do Senhor, que vai te matar, que vai matar a tua fé, a tua vida espiritual, decida hoje largar, decida hoje matar, crucificar esse relacionamento que não vai atrair bênção para a tua vida, mas maldição. Amém? Espere no